Meus irmãos, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos já de longa data estudando capítulo por capítulo da nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, e louvado seja Deus que temos avançado. Deus nos tem dado essa graça de ter essa oportunidade, de estudarmos juntos e avançarmos no conhecimento da palavra do Senhor, nessas doutrinas tão importantes para a nossa caminhada com o nosso Salvador bendito Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre esse tema hoje, arrependimento para a vida, que é justamente o capítulo 15 da sua confissão. Se você está com a sua confissão aí, você vai ver que nós vamos usar bastante os textos, os versículos desse capítulo, ok? Então, você pode até fazer uso aí dele aí, você pode de repente ler algum versículo. Se você tiver com a confissão aí, vai ser até mais rápido e nos ajuda, tá bom? Então vamos ler o primeiro parágrafo. O parágrafo primeiro da confissão, capítulo 15, sobre o arrependimento. Vamos lá, bem forte, juntos? O arrependimento para a vida é uma graça evangélica, doutrina essa que deve ser pregada por todo ministro do Evangelho, tanto quanto a da fé em Cristo. Muito bem, amados irmãos, falarmos sobre o arrependimento na vida cristã é algo que, como diz aqui, de maneira concisa e muito perspicaz, a confissão apresenta que é uma dádiva, é uma graça que procede do Evangelho. Somente o Evangelho pode produzir em nós arrependimento para a vida. Muitas pessoas até confundem esse tipo de arrependimento. Se arrepender é a coisa que o ser humano mais faz depois que ele se torna adulto, Porque quando é menino e adolescente e jovem, não está muito preocupado com arrependimento. Depois que passa dos 40 é que bate a consciência, não é assim? A gente começa a falar, nossa, mas eu perdi tempo, eu dei bobeira demais na minha juventude, não é assim que nós fazemos? Mas esse arrependimento não é o arrependimento que a palavra de Deus apresenta, esse arrependimento da vida, ou para a vida eterna, esse arrependimento do Evangelho. Esse é um outro arrependimento, é um arrependimento porque fez escolhas erradas, é um arrependimento porque talvez lamenta as circunstâncias que agora está, de certa forma, colhendo o que plantou. É claro que também pode ser que os dois estão presentes, um arrependimento verdadeiro que vem de Deus e uma análise profunda da nossa vida. Eu acredito que todo crente, se tiver a oportunidade de falar, vai fazer uma análise dizendo, eu poderia ter corrigido isso para a glória de Cristo Jesus. Não é assim? Porque nós vivemos para a glória do Senhor Jesus. E se nós não tivermos essa consciência, de fato nós não entendemos que essa dádiva que nós recebemos de nos arrependermos é por nós ter perdido tempo, perdemos o nosso tempo em não estar na presença de Deus. Nós acreditamos em alguma coisa que fosse melhor. Nós acreditamos que fosse uma escolha, nós acreditamos que fosse uma situação e nós deixamos de glorificar o nome do Senhor. Então todo crente passa por isso, já passou, ou se está começando na caminhada com Jesus, irá passar, vivenciando essa, digamos assim, imagem do que já foi e agora está vivendo em Cristo Jesus. Perceba um detalhe importante. Aqui, no primeiro parágrafo, a confissão, os autores, os teólogos disseram o seguinte: o arrependimento para a vida, tanto quanto a da fé em Cristo. Porque arrependimento e fé caminham juntos. Elas caminham junto. Por quê? Porque não tem como experimentar arrependimento verdadeiro
se não tiver fé verdadeira. Não tem como ter fé verdadeira se não manifestar arrependimento do que viveu, do que está vivendo, e diz agora: não posso mais continuar assim, não posso mais. Algo aconteceu dentro de mim que não tem mais como eu aceitar essa vida como eu estava vivendo. Estou lembrando aqui, nós oramos por você, viu, Henrique? Você não veio no café das crianças, porque você já é adulto, mas o Henrique fez aniversário essa semana, depois vocês dão um parabéns para ele, viu? Não manda só no grupo, não. Eu essa semana nem no grupo mandei, né, Henrique? Mas tudo bem. Mas normalmente eu mando pessoalmente. Dá um abraço do Henrique, esse jovem caladinho do nosso meio. Dormindo, né? Ele é bem caladinho assim, né? O Dena conhece bem. Amados, abram suas Bíblias aí então em Zacarias. Zacarias 12:10. Diz assim a palavra do Senhor: e sobre a casa de Davi, e sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele, como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Vamos lá. Quem é a casa de Davi? Povo de Israel. Muito bem. O profeta Zacarias está revelando o que Deus falou a ele. A qual povo? Ao povo de Deus, o povo de Israel. Aqui nós temos claramente Deus falando com a sua propriedade. Não é assim que Deus chama Israel? Agora vamos lá. Diz o versículo sobre os moradores de Jerusalém. Deixa ainda mais específico, falando a respeito aqueles que pertencem à tribo de Judá. O contexto de Jerusalém é o reino do sul. O Senhor declara qual é o pensamento que precisa percorrer no coração do povo de Deus. Olha só o que diz aqui o versículo: derramarei o Espírito do quê? O Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem? Quem é esse? Vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo, lendo isso aqui com a imagem na frente de vocês? Quantos estão vendo? Senão você tem que entender o contexto. O Senhor, por meio do profeta Zacarias, está dizendo que sobre o seu povo, Ele derramará uma graça tão especial, que essas pessoas olharão para aquele que foi traspassado. Como é que foi esse momento? Vocês lembram? Saiu de Cristo o que na hora que enfiaram aquela lança? Isso foi real, irmãos. Isso foi um fato histórico. Jesus foi traspassado na sua lateral aqui, ó, e por meio daquela lança, quando ele foi tocado pelo soldado romano, saiu sangue, jorrou sangue e água. E o Senhor está dizendo para o profeta: eu derramarei uma graça, que quando eles, todos os que creem em Cristo, viram Cristo crucificado? Não, é só um público da época, de um contexto imediato. Mas eu pergunto para os irmãos, vocês que creem em Cristo, porque a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurados os que não viram, ou a gente pode colocar, mas creram, que não utilizaram daquilo que viram, mas confiaram no que foi pregado pela palavra e creram, se apropriaram dessa verdade que é a palavra do Senhor.
O profeta Zacarias deixa claro, aqueles que viram, aqui a expressão é, olharão para aquele a quem traspassaram. Nós não conseguimos olhar fisicamente. Nós não conseguimos ter essa imagem do contexto histórico, nós não vivemos essa época. Mas nós podemos ter no nosso coração essa imagem viva. E olha só o que acontece com essas pessoas. Elas irão, qual sentimento que elas vão manifestar vendo essa imagem? Prantearão. O que é prantear? Agora eu quero perguntar, por que irão chorar? Isso. Sucinto e profundo. A palavra que define. Qual é a palavra? Arrependimento. Perceba que é uma graça. Perceba que tinha muito israelita que hoje está no meio do inferno. Porque acharam que eram filhos de Abraão, mas nunca foram. Porque na realidade nunca tiveram a graça de prantear diante da pessoa bendita de Jesus Cristo traspassado. O que isso quer dizer? Jesus Cristo sendo pendurado no madeiro. Nunca tiveram a graça de prantear por Jesus morto. Segundo nosso irmão Henrique, por qual motivo? Arrependimento. Do quê? Fala, Paulo. Exato, nós não estamos falando a respeito só daquela época. Nós estamos falando a respeito se você hoje tem essa imagem no seu coração. Quando você fecha os olhos, você consegue enxergar Jesus sendo morto por causa de você? Sim ou não? Se não, talvez alguma coisa está errada na sua fé, que procede de um arrependimento verdadeiro. Como é que você lida com os seus pecados? Empurra para debaixo do tapete? O que acontece na vida da nação de Israel? Por que ela foi rejeitada? Um dos motivos, entre vários, porque ela não tinha o quê? Não tinha arrependimento, não tinha quebrantamento. Ela era, como diz o profeta, dura, não baixava a cacunda, não tinha molejo no pescoço, era altivo diante do Senhor. Quando você peca, qual a imagem que vem na sua mente? É claro que eu não estou falando do pecado, pós-pecado, né? Qual é a imagem que nós temos quando nos apresentamos diante do Senhor? Qual é a imagem? Vamos pegar biblicamente, qual é a imagem que receberão os que obtiveram essa graça? Qual imagem que eles verão? O Cristo o quê, irmãos? O Cristo morto na cruz. E aqui serve para você avaliar o seu e o meu coração. Será que nós choramos pelos nossos pecados como alguém que perde um seu filho? E diz o texto, único ainda, ou melhor, mais velho, vamos colocar assim. Aqui está mostrando a seriedade que o Senhor chama o seu povo a vivenciar o verdadeiro arrependimento para a vida. É uma marca na vida de alguém que tem a mente, o coração, a vida transformada pelo Evangelho. Ele começa a notar que o que ele estava vivendo era uma loucura. Ele começa a perceber que tudo aquilo que ele produziu contra Deus, ainda que na ignorância, ou não, porque quantos foram rebeldes dentro da igreja como eu? Deixa eu ver aqui. A senhora também, dona Inês? Foi? Que bom que a senhora assume isso.
Mais um comigo, quem mais? Giselinha, rebeldinha, dentro da igreja, e rebelde, até que o Senhor nos alcançou. Qual é a marca de alguém que é alcançado? Ele consegue fazer uma avaliação da sua vida pregressa. Ele diz: o que é isso? O que eu produzi contra Deus? Que vergonha! Ele tem pranto diante do Senhor que é santo. Ele tem quebrantamento de dizer: não é possível que eu me envolvi com tanta sujeira. Pode ser uma palavra torpe que era da sua boca, comum, e que agora você diz: eu não quero desonrar aquele que foi morto. Nós vamos ver aqui hoje, Jesus foi morto. Quem já soltou um palavrão? Aqui é uma palavra também difícil de confessar. Olha que eu sou quase santo nessa área, hein? É só na mente. Tem muitos que têm dificuldade. Viu o Machadinho, por exemplo? Isso é uma pedra bruta. De vez em quando ele fala uma palavra assim, olha para a cara dele e fala: santo varão, lava essa boca. Mas quem de nós não tem isso na mente? O Nicodemos fala assim: eu conhecia tanta piada imoral e me converti, não falo mais. Essas piadas imorais, sujas, imundas, sumiram da mente do pastor Nicodemos? Não, elas continuam lá. Mas agora o que ele diz? Senhor, tem misericórdia de mim. Não é possível que eu ainda lembre de um trem desse. Então o nosso coração, a gente às vezes não fala, mas nosso coração peca contra o Senhor. A gente está em constante correção, não é assim? E diante de um Senhor que foi traspassado por causa de um pecado, se você tivesse um pecado só, Jesus precisava vir e morrer por você, para que você obtesse santa justificação, não tivesse mais nenhum pecado, porque um pecado seria suficiente para te fazer morar no inferno permanentemente por todos os séculos e séculos. Olha a seriedade que nós estamos falando a respeito do pecado. Agora, falando sobre o arrependimento, qual é a postura de alguém arrependido de verdade? Ele faz o quê? Chorar a gente já sabe. Ele faz o quê? Ixi, não entendi nada. Bons frutos, o que mais? No primeiro momento, abandona, mas o que mais? Se humilha. Eu nunca vi ninguém arrependido de verdade assim: mas também com essas oportunidades que eu tive, eu fazer o quê? A gente se humilha, a gente chora, com lágrima e sem lágrima. Fala: nossa, mas que besteira, mas que bobagem que eu fiz. Mas que eu ainda faço? Mas não é possível um negócio desse. O verdadeiro arrependimento produz não simplesmente uma conversa com Deus assim: Senhor, perdoe meus pecados. Isso pode acontecer na vida de alguém que já acostumou com o sagrado. Isso pode acontecer. É aquela oração assim: Senhor, essa semana nem orei, né? É mesmo. Senhor, perdão pelos meus pecados. Ele foi, de fato, assim, sincero. Irmão, pecado tem, a gente vai ver sobre isso hoje, nomes. Pecados têm ações concretas. Pecados, como diz o último parágrafo, o pecado produzido contra alguém precisa também trazer resposta adequada a essa pessoa, ou a um grupo de pessoas. A realidade é que nós no Brasil lidamos muito mal com essa palavra arrependimento. Por isso que aqui o parágrafo diz: o pregador, o ministro do evangelho precisa anunciar fé e o quê? Arrependimento. Arrependimento e fé. Mas qual que é a máxima hoje? Não se prega sobre arrependimento.
E nós temos vivido numa época onde não há, de fato, a pregação do Evangelho. Se não há pregação do Evangelho, não há arrependimento diante da santidade da pessoa de Cristo e do que Ele realizou. Irmãos, ser traspassado por uma lança, ser colocado no madeiro, nu, exposto, humilhado, é para que você e eu, nós lembremos que o nosso pecado foi algo seríssimo contra o nosso Deus Santo. Então, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 11, olha lá. Pedro, ele era da turma mais legalista dos judeus. Pedro teve uma revelação. O Senhor Jesus apareceu por meio de uma imagem, de um sonho, e Pedro vai ter uma visita, vai fazer uma visita na casa de Cornélio, que era um gentio. Pedro notou que Jesus agora, aquilo que antes eles não comiam, Jesus abençoou e disse, não tem mais separação nessa questão de alimentos. Mas agora notem, vamos começar aqui só para você entender, Lucas 1, diz assim, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido, vamos, leia comigo aí, recebido o quê? Tem muita gente que confunde o evangelho, vai lá na igreja, o pastor conta os testemunhos, chama o irmão que foi abençoado, porque ele tinha uma empresa pequenininha, agora ele é multimilionário, o irmão que tinha uma doença, e agora foi curado. Isso é evangelho? Isso não é evangelho. É que vocês estão tão acostumados, né? Conta a bênção, irmão. Tem uma bênção para te contar. Nós vamos viver eternamente na glória. Aqui, se você contar que você ficou mais rico, eu vou falar, louvado seja Deus, irmão. Vamos abençoar cada dia mais o reino. E vou me alegrar. Só que, se você for de fato um crente em Cristo Jesus. Senhor Deus me curou. Ah, que bênção. Deus está nos curando o tempo todo. Agora, tem algumas dádivas que nós recebemos para a glória dEle. Mas isso não é o evangelho é o evangelho da palavra de Deus. E quem achava que seriam os detentores da palavra de Deus? Os judeus. Os judeuzão. Pedro tinha um grupo, que era o grupo que devia ser assim, nós não tem nada que pareça com os romanos, com os gentios, nós nos vestimos, nós temos uma dieta, nós temos uma, digamos assim, uma prática ritual muito caracterizada de judeu. Na realidade, a gente tem aversão de quem não é judeu. E aí, eles vão tomar um tombo grande. Porque eles, na verdade, nunca entenderam que o projeto de Deus lá em Abraão foi para abençoar quantos? Todos o quê? Todos os povos da terra. O Senhor disse assim, por meio de ti abençoarei todas as nações. Só que isso foi, digamos assim, colocado esse entendimento para debaixo do tapete, né? Agora os judeus começam a discutir, porque chegou a palavra de Deus aos gentios. E aí, meu irmão, o que aconteceu? Olha lá, vamos para o texto bíblico. Verso 2, quando Pedro voltava para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questionar. Os que eram da circuncisão, você tem que ler assim, os que eram fechados, exclusivistas, só a igreja deles que salvava. Eles tomam um choque. Olha lá, verso 3. Quando Pedro voltava para Jerusalém, quando os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo, verso 3, você entrou numa casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição,
por ordem, dizendo, aí ele começa, eu estava caminhando para a cidade de Jope, me aconteceu um êxtase, o Senhor Jesus se revelou a mim e vi uma imagem, vamos pular, você pode ler em casa depois, verso 12. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem, verso 13, e ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse, envie alguém a Jope, e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá, há palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão palavras, que essas palavras produzirá salvação. Verso 15, quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Opa, aqui é uma palavra pentecostal, hein, Rogério Gomes? O Espírito Santo caiu sobre eles, e aí todo mundo saiu cantando não, né? Falando, cantando também em línguas. Nada disso, cadê aqui no texto bíblico? Mostra aqui, divino, onde que está a parte que eles saíram falando em línguas aqui? Mas o Espírito Santo foi derramado, não foi? Vamos ver o que ele faz, o Espírito Santo? Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Olha só, verso 17. Pois, se Deus deu a eles mesmos, se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor, olha a fé, quando cremos no Senhor, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Pedro está dizendo, se Deus, por meio da ação de Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo, nos deu a graça de crermos, quem sou eu para intrometer e falar, não, os gentios não podem? Pedro declara, verso 18, vamos juntos? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e, bem forte, então também aos gentios Deus concedeu o falar em línguas. É isso que está escrito? Concedeu o que para eles? Arrependimento para a vida. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, que representa ali uma ruptura. O apóstolo Pedro já tinha sido enviado por Jesus, Jesus já tinha aparecido ressurreto. Você já imaginou a cena? Jesus aparece para os discípulos pensam, é um fantasma. Aí Jesus diz assim, o peixe está fresquinho, está bom? Passa para cá um pedaço. E comeu com eles. E aí eles falaram, é o Senhor Jesus mesmo, em carne e em osso. Não, vocês não estão achando que sou eu, não? Toca aqui na minha mão e nos meus pés. Porque estavam o quê, as mãos e os pés? Tinha uma marca lá agora. Tinha uma marca, você pode encostar aqui, ó. Aperta aqui no meio da minha mão, aqui no pulso, a gente não sabe certinho, né? Alguns falam que aqui, próximo à mão. Pode encostar nos meus pés. Eles tiveram a oportunidade de ver Jesus ressurreto, mas tocaram nele. Está certo que ele apareceu sem bater na porta. E eles tomaram um susto. Não foi isso que diz o texto bíblico? Mas esse mesmo Pedro que viu tudo isso, ele sai para pregar com tanta ousadia, movido pelo poder do Espírito Santo. Ele esperou o Pentecoste. Foi ou não foi, irmãos? Atos 2 no derramamento do Espírito. Só que derramou em Jerusalém. Derramou para aqueles que eram do povo de Israel. Agora aqui Pedro teve a revelação que o Espírito Santo seria derramado sobre os gentios. O que isso significa? Que o evangelho da salvação também é para
todos os que não estão em Jerusalém, mas estão mundo afora. E qual que é a graça de Cristo? Derramar do Espírito Santo sobre pessoas e elas se arrependerem de ter crucificado Jesus. Quem crucificou Jesus aqui? Você não? Ah, pastor, não estava lá na hora para gritar Barrabás. Mas nós não pecamos contra Cristo? Quando você teve a graça de entender o Evangelho, o que Cristo fez por você, você não falou assim, por causa dos meus pecados, que Cristo também foi pendurado no madeiro. A dádiva de nos arrependermos é termos agora os olhos abertos e enxergarmos o que foi feito por nós. A ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa não é dom de línguas, não é cantar, não é pregar. A maior dádiva do Espírito Santo na vida de uma pessoa, quando ele se faz presente, agora, é produzir arrependimento e fé. Fé e arrependimento. Que privilégio. Fala, Denner. No capítulo 10, o 11, ele está falando da defesa por conta do Pedro ter pregado na casa do Cornélio, né? É porque no versículo lá 46, ele fala que depois deles receberam ao voo, o 45, e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam, falando em línguas e engrandecendo a Deus. Nesse episódio, qual que é a marca? No meio do povo de Israel, eles viram falando em outras línguas, porque era o Pentecostes, lembra? A festa, Atos 2. Pessoas que eram de Cirene, olharam e falaram, mas peraí, Silvinho, você é de Cirene, você está falando a língua que eu falo, eu mudei para lá faz 20 anos, você nunca foi lá? Tranquilo, certo? Judeus. O que os judeusão pensavam? Esse agir do Espírito é só em casa, é só conosco, é só com Israel. Quando é derramado ali nesse capítulo, qual que é a marca evidente? Que o Espírito Santo foi derramado sobre quantos? Todos. E não só sobre o território em Israel. Agora eles estão vendo, você já pensou um judeuzão vendo um samaritano falar em línguas? E as línguas ali era o quê? Idiomática, irmão, não é Chapabalahás, não. É falar assim, eu estou vendo você pregar com ousadia na língua que é da minha família, da minha nação. Deixa eu te falar uma coisa, como é que você conseguiu fazer isso, irmão? Você já estudou lá? Que colégio de língua que você fez? Não, irmão, deixa eu te falar, eu estou falando na sua língua então, movido no poder do Espírito Santo. Certo? Fecha parênteses, viu, Débora? Precisa abrir um parênteses, viu? Você já queimou uma pergunta fora do contexto, né, Henrique? Fala para ele. Estou brincando, Henrique. Estou brincando, Denner. Vamos caminhar. Lucas 24, 47. Quem pode me ajudar lendo? Uma das coisas que mais chama a atenção nos nossos dias, não tem como não falar sobre isso, é que ser cheio do Espírito Santo se inverteu no Brasil, né? Eu acho que mundo afora. Eu conheço um pastor que ele tinha uma motona e com seus 20 e poucos anos, depois de frequentar como é que chama? A Umbanda. Depois de frequentar esses ambientes, ele disse assim, agora eu vou namorar uma crente. E foi para um acampamento. Pensando ele, a primeira crente que gostar de moto lá, eu vou namorar com ela. E fez esse projeto para a vida dele. Ele aceitou um convite de insistência de um amigo. O cara insistiu, ele foi. E aí ele chegou lá e passou 3 dias lá. Esse mesmo rapaz, quando sai de lá,
Isso é real, eu conheço as pessoas. Contou para uma moça assim um dia, depois que ele saiu do acampamento: eu quero saber se você quer namorar comigo. O meu projeto é me casar, ser um servo de Deus, e eu vou fazer missões mundo afora. Você quer isso para a sua vida? Esse homem saiu daquele acampamento transformado pelo poder do Evangelho. Aquele homem saiu de lá com um desejo, pegando fogo no coração, e não falava línguas estranhas, ele somente falava uma língua: eu quero agora honrar, glorificar o meu Salvador, e eu estou arrependido da vida terrível que eu tive, e agora tudo que eu vou fazer será para a glória de Cristo Jesus. Eu acho muito bonito, porque eu fui o rebelde dentro de casa, né? Eu acho feio demais, rebelde dentro de casa. É pão, é comida, é bem cuidado e rebelde. Para quem foi como eu, é mais difícil a salvação. Entre aspas. Você é mais ingrato. Agora, o que estava lá na lata do lixo, o que estava lá revirando o mundo afora, irmãos, é bonito de ver isso, não é? Fala a verdade, não é ou não é? É bonito demais. A pessoa tinha um projeto de vida: bagunça. O Evangelho chega e nunca mais, fazem 20 anos essa história, nunca mais eu deixei de ver esse rapaz. Hoje é um pastor presbiteriano. Nunca mais ele deixou de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é unção do Espírito Santo de maneira poderosa, verdadeira, genuína, atestada sobre a vida de alguém. Não é uma manifestação de um dom, um trimelique, uma empolgação. Não, isso não tem nada a ver com a ação do Espírito Santo. Lucas 24, 47. Quem pode ler, por favor? Olha que maravilhoso. O texto aqui de Lucas 24, 47, que o nosso irmão Paulo leu, aponta justamente para essa mensagem que o Senhor Jesus agora direciona aos seus discípulos. E o texto diz: para que se pregasse o quê? Irmão, você quer ver uma coisa que a gente faz errada? Nós temos que ser bem claro com as pessoas que a gente convida para a igreja. É claro que a gente não manda ela para o inferno na primeira palavra. Mas você tem que deixar claro para ela que sem Jesus Cristo, para onde ela vai, irmãos? Não, vocês têm dúvidas? Alguém tem dúvida aqui? Precisa então estudar biblicamente a palavra do Senhor. Quem não está em Cristo está o quê? Morto e condenado. Ah, mas é tão boazinha. Mas se não tiver Cristo, não adianta. As nossas obras não passam de trapos de imundícia. Pregar arrependimento é ser sábio. Não é chegar e falar assim: ou você vai para o céu, arrepende-se, ou você vai para o inferno. Digamos que essa palavra nos nossos dias ela é pesada. Ah, tá bom, então vou mudar a maneira. Nós somos de uma igreja que prega o Evangelho. Ah, então eu gosto de ir nessas igrejas. Então a gente prega o Evangelho. Que bom que você vai lá para você ouvir. Aí você traz num domingo. Traz um domingo que nem hoje à noite. Nós vamos pregar Cristo e Cristo crucificado. Mas aí você se relaciona com ela. Quem tem colega assim de trabalho? Ela vai na Universal. Ela vai no Centro Espírita. E ela gosta de você. Quem tem algum amigo assim? Eu tinha vários assim. O que nós temos que fazer com essa amizade? Pregar arrependimento. Dizendo: minha amiga, tem uma palavra que eu não posso passar esse Natal sem te dizer. Não há escapatória para quem não estar em Cristo. A condenação eterna. É um convite da graça hoje: se renda a Cristo Jesus. Perceba que eu coloquei de propósito uma igreja evangélica, que para nós não é evangélica, junto com uma outra que é uma outra religião. Porque hoje, mesmo nas que são pseudas evangélicas, não se prega arrependimento para a salvação.
E se não pregar arrependimento, irmãos, vamos falar real aqui. Nós pregamos o evangelho, nos importamos com a letra que nós cantamos, nos importamos com a escola bíblica dominical, as crianças recebem o evangelho. Não fazemos da escola bíblica, nem do culto infantil, momento de recreação. Pregando o evangelho dia e noite, o trabalho é fácil ou é árduo? Como é que nós vamos baixar a guarda? Não, Débora, fica desse jeito que você está mesmo, você está tudo certo. Bota esse óculos novo, chique no rosto, fica estilosa, mas não arrepende do seu pecado, não. A gente acredita, inclusive a igreja evangélica, que arrependimento dos pecados é quando a gente veio para Cristo. Eu me arrependi. O arrependimento para servo do Senhor Jesus é diário. É diário. Ou não é assim na sua mente, no seu coração? É uma ação constante do Senhor. Senhor, trabalha na minha vida. Porque senão, irmãos, nós ficamos pelo caminho. Eu repito, está cheio de pessoas dentro da igreja e que ficaram pelo caminho. Eu nunca me esqueço daquela passagem de Ofni e Finéias. História triste. Filhos de quem? Vai ler essa história para você ver como é triste. O sacerdote Eli tinha 2 filhos que brincavam com o sagrado. Eu já brinquei demais. E hoje, quando eu vejo isso, eu falo: Senhor, aviva o teu filho, traz verdadeiro quebrantamento diante da vida mundana, porque o arrependimento é para a vida, e só há arrependimento para a vida se há mudança. Vamos ver aqui alguns exemplos, caminhando. Marcos 1,15, último texto aqui para nós vermos esse parágrafo. Olha só a mensagem de Cristo Jesus. Não é vem para cá que eu vou resolver o seu problema sentimental, a sua empresa quebrada. A mensagem do evangelho é: arrependam-se. E, irmão, o que é mais impressionante? Vamos pensar assim, cognitivamente, de maneira intelectual. Se você recebe esse evangelho sem a ação do Espírito Santo, o que acontece na nossa vida? Nada. Ainda fala assim, ó: ixi, você não conhece a Rafaela, que a Rafaela frequenta essa igreja, ó. Eu conheço a Rafaela, trabalho com ela, ela diz que é crente, mas é muito pior que eu. Não é assim que o povo faz? Porque eles comparam um com o outro. E eles dizem assim, ó: eu estou salvo. Sabe por quê? Pensando quem tem coisa pior, ela tem pior que eu, ele tem pior que eu, conheço ele também. Essa mensagem não passa de uma informação intelectual. Mas quando o Espírito Santo produz verdadeiro arrependimento, essa mensagem pregada até de maneira direta e objetiva queima no coração. Não é assim, amado irmão? A gente vê pessoas que foram transformadas pelo evangelho. Como é bonito isso, a alegria de agora amar a palavra do Senhor. Talvez, muitos que parecem que são insossos. Antônio, a comida sem sal é ruim? Tem crente assim. Ele é assim, insosso. Tanto faz, tanto fez. Talvez porque não teve, de fato, um verdadeiro arrependimento para a vida. Pode ser hoje. Pode ser um eleito do Senhor. Mas precisará manifestar um arrependimento, porque essa é a mensagem central do Evangelho do Senhor Jesus. Parágrafo 2. Nem vou citar aqui, mas Zaqueu, teve conversão ou não? Qual é a manifestação que Zaqueu se converteu? Metade ele disse: isso aqui eu vou entregar para quem é de direito, para os pobres, que eu roubei e não é meu. Olha só, arrependimento. Arrependimento custa, irmãos. Vir na igreja não custa tanto. Sacrifica aí nas suas horas um pouco de descanso. Arrependimento gera: eu não quero mais agir dessa maneira com essa pessoa.
Arrependimento dói, arrependimento nos leva às lágrimas, porque você não quer, eu não quero, mas o Espírito Santo nos convence, e diante da beleza do nosso Salvador, não resta outra palavra a não dizer, eu não quero mais isso para a minha vida. Arrependido nunca deixa de saber que essas coisas da prática antiga eram chamativas. Deixa eu tentar traduzir isso. Pecado no nosso coração, que foi perdoado por Cristo Jesus, vida pregressa, vida perdida, não deixa de ter, de certa forma, a sua manifestação no nosso coração ainda com, isso é assim. Mas por que nós abrimos mão dessas coisas? Por que nós falamos não para essas coisas? Porque por meio do arrependimento, nós estamos declarando, eu me apaixonei pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Em nível de comparação, eu não consigo mais colocar o meu coração, a minha vida nessas práticas, porque Jesus Cristo me completa muito mais. É uma substituição, irmão. Eu falava uma coisa, daqui a pouco estava novamente naquela prática. Mas eu ouvi a pregação, eu participei, continuava naquela prática. Até que o Senhor abre o nosso coração. Tem alguns aqui, quem passou uma semana chorando porque recebeu verdadeiramente um arrependimento que veio do céu? Aconteceu comigo. Eu falei assim, hoje eu noto, aquilo que eu nunca tinha experimentado na minha vida de igreja, o Senhor produziu em uma semana. O Senhor trabalha na vida dos seus. Vamos lá para o parágrafo 2, para a gente caminhar para o final. Eu nem vou abordar esses pontos que nós já trabalhamos. Movido pelo reconhecimento e sentimento, não só do perigo, mas também da impureza. Você já viu gente que ele não gosta do pecado, não. Mas por quê? Porque é perigoso, né? Vai que dá um problema. Né? Vai que alguém me pega nesse pecado. Já viu? Já viu? Já fez assim? Aí você fica só na defensiva. Não, estou escondido, ninguém está me vendo. Isso é tentativa de você aproveitar do pecado sem arrependimento genuíno. Arrependimento não é só sentimento de isso é um perigo, mas também porque é agora para você sujo. Você diz, isso agora é uma imundície. Como é que eu posso voltar para isso? Isso é uma nojeira. E também um sentimento de odiosidade do pecado, contrários à santa natureza, ou melhor, a santa natureza e justa lei de Deus. Você começa a odiar o pecado e você começa a batalhar dentro de você. A ação do Espírito Santo é te convencendo e todos os dias, que ódio dessa miséria que tenta me assediar. E Senhor, como é bom saber que eu fui lavado e remido pelo teu sangue. Quanto mais sujo, quanto mais lamacento você viveu, mais hoje você pode cantar com alegria essa dádiva de você enxergar em Cristo esse Salvador da sua vida, santo, lindo e perfeito. Não é assim? Caminhando, aprendendo a misericórdia divina, manifestada em Cristo aos que são penitentes, ou seja, quebrantados. O pecador pelo arrependimento, de tal maneira que sente e aborrece os seus pecados. Quem fica aborrecido com o pecado aqui durante a semana? É que o Espírito Santo trabalha na sua vida. Você não é mais autônomo, você não é mais dono da sua vida. Quem é Cristo Jesus.
Você fala, não, falei isso, não é possível, Senhor. Aí você vai lá pela 1000ª vez, mas ora e pede graça verdadeiramente. Tem pessoas que acham que por você orar 100 vezes nos últimos 90 dias, não, isso não é arrependimento verdadeiro. Você está equivocado. O arrependimento produz mudança. Mas lembre-se, a ação do Espírito Santo na sua vida está em processo. Tem pecado que nós vamos nos desvencilhar depois de anos caminhando com Cristo. Não é verdade? Quem já tem uma vida experimentando da palavra, oração, vigilância, tende a ser torneado à musculatura espiritual. Eu fui jogar uma bola ontem. Me colocaram num time tão ruim, mas tão ruim, que eu falei assim, não é possível um trem desse. É uma prova. Porque você olha para o lado, pior que era o meu irmão. Foi ruim de bola. Mas é o dono do racha. Então eu não posso reclamar com esse. Do outro, o irmão da igreja. Eu também não posso reclamar com esse. O outro, irmão do rapaz que não é crente, me chama de pastor. Como é que eu vou reclamar com o irmão? Com o rapaz? Aí eu fiquei numa situação difícil. Jogando, perdendo todas. E eu falei, vontade de reclamar. Dá um passe, volta uma bola quadrada. Ei, irmãos, cada um sabe as suas lutas. Às vezes a sua luta é na língua. O temperamento é uma dádiva, uma bênção, mas a sua língua é afiada. Aí o Espírito Santo começa a trabalhar em nós. Aí você fala, não, eu não vivo mais para mim. Eu quero de fato experimentar arrependimento. Já quebrei a cara demais. Eu quero honrar a pessoa bendita do meu Salvador. Me dê sabedoria, me dê, Senhor Jesus, poder do teu Espírito para manifestar que eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. As pessoas que nos conhecem experimentarão, verão em nós que atitudes que nós a vida toda tivemos, estamos sendo transformados pelo Espírito Santo. É para a glória de Cristo. É para que o Senhor seja louvado nas nossas vidas. E isso vai diariamente acontecendo. Muito bem. Olha lá. Deixando-os, se volta para Deus. Lembrei. Irmãos, não ache que oração hipócrita, eu repito. Oração hipócrita é aquela assim, você senta na cama, já está tudo, o dia vencido. Você fala, medo do telhado cair na minha cabeça e eu morrer, né? Então vou fazer uma oração aqui. Senhor, perdão, porque hoje eu falei de novo que eu não devia. Em nome de Jesus, amém. Presta atenção no que eu estou falando, irmãos. Essa oração parece ser um pouco hipócrita. Porque você tem mais medo das consequências do que amor pelo Senhor da sua vida. Nós temos um convite a nos relacionarmos numa relação cheia de amor. Eu não quero entristecer mais o Salvador da minha vida. Mas tem dia que a gente senta na cama, ou dobra o joelho, e deve falar assim, Senhor, mais uma vez, eu falei não devia, fiz isso não devia, mas o Senhor é rico em misericórdia, não deixa meu coração acostumar, não deixe meu coração tranquilo diante do pecado, traz profunda tristeza na minha alma, Senhor, e mais uma vez, me levante. Que bonito. Talvez você enfrente uma batalha por anos. Saiba de uma coisa, se você rasga o seu coração, se você é aberto diante do Senhor, o Senhor visita a sua alma. O Senhor não é indiferente, mas nós temos que levá-lo a sério, na hora de nos apresentarmos diante dEle. Seja com poucas palavras. Tem vezes que a gente nem consegue, às vezes, falar muitas palavras.
ficamos tristes e choramos, mas nós devemos falar: Senhor, me sustenta, tem misericórdia de mim, mais uma vez me tome pelas mãos. O Senhor é rico em oferecer a sua misericórdia e graça. A natureza do arrependimento, então: reconhecimento do pecado, é a primeira coisa, tristeza pelo pecado, e agora um processo, uma mudança de mente. É aquela situação, eu já falei várias vezes esse exemplo aqui. Você está num grupo de pessoas que utilizam o grupo da rede social. Os homens têm mais esse acesso. É só pornografia, piada imoral. Você vai continuar participando desse grupo? Você tem que falar assim: ó, o fulano de tal, gosta de você demais, mas não quero mais grupo. Sabe, é muita coisa aleatória e não me faz bem. Agora inventaram um tal de trancadas aqui, que é uma benção, né? Agora isso aqui resolveu a gente, que a gente não precisa sair de grupo mais, né? Deixa trancado aquele grupo ruim, mas não fica acessando isso. Como é que você vai ficar acessando essas coisas e querendo ter uma vida de santidade? Você tem que romper. Você fala assim: opa, esse grupo de colegas que eu tenho só fala besteira. Eu vou ser gente boa, legal, mas eu não quero. Ué, a mudança de mente, lá em Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação. Quer dizer que a sua mente está velha. A nossa mente diariamente ela é velha. Ela está ligada à nossa velha natureza. E nós precisamos nos apropriar de Cristo. Aqui, está cheio de adolescente aqui hoje, né? Ó. Aquilo que nós assistimos vai influenciar como nós vamos viver. O que nós vemos, o que assistimos, o que acompanhamos, vai trabalhar diretamente nas nossas afeições. O que é isso, pastor? É o quanto que nós gostamos dessas coisas, quanto que nós ficamos presos a essas coisas. Para agradar ao Senhor, nós devemos dizer: isso está me fazendo mal. Quando eu começo a assistir essas coisas, eu fico mal, depois eu peco contra o Senhor. Eu devo fazer o quê? Senhor, me dê a graça de romper antes. Já tropecei, antes, então eu vou romper com isso. Cadê pai de adolescente que levanta a mão? A não ser Maristeg, que já está bem velhinha, 17, por aí. Mesmo assim, acho que dá. Tem alguns aqui que tem 14, cadê? Pais, pelo amor de Deus, o seu filho não pode ter livre acesso a qualquer coisa. E se ele falar assim: eu já tenho 18, você fala assim: então você está morando na sua casa? Vocês adolescentes, vocês têm o privilégio hoje de ter o papai e a mamãe para falar: não, isso não é bom. Depois, quando você chegar na idade da Débora, aí que é difícil. Porque a Débora já é adulta, jovem adulta. Aí ela faz o que ela quer. Só que às vezes ela talvez pense: nossa, tinha a hora que era bom. Minha mãe falasse: não é bom isso, não é bom aquilo. Porque é um apoio para a sua vida cristã. É um apoio. Valorize a sua mãe e seu papai. Eles estão te preparando para você viver uma vida cristã que louva Jesus Cristo. Não, o celular aqui, agora ninguém está vendo, agora eu vou acessar. Cuidado. A pornografia nos nossos dias é uma desgraça que tem adentrado todo tipo de família. A pornografia é uma proposta das trevas, do pecado, onde ela apresenta algo que vai te trazer satisfação e ela te entrega prisão. O número de pessoas que depois de ser pornógrafo se torna indiferente ao sexo tem aumentado cada dia mais. Que coisa mais suja. Aquilo que era para ser uma dádiva no casamento se torna uma prisão e a pessoa depois fica, não tem graça mais. Viva cada dia da face de vocês, adolescentes, jovens, dizendo: Senhor, me santifica, me dê graça, quebrante meu coração. E para nós adultos também. Não seja você adulto agora aquele que vai: já sou controlado. Não beire abismos. Eles são perigosíssimos. Eu repito,
corte. Hoje tem até um pastor que o Gabriel Góes indicou, interessante, da Alfa. Ele trabalha muito com essa questão da sexualidade. A moça lá, aquela morena lá, Pitanga, não é Pitanga? Sei lá qual é o nome dela. Ela disse assim: eu casei com 25, eu devia ter aproveitado a minha vida sexual muito mais. A perversidade hoje não é só na relação sexual promíscua, é no tipo de conversa hoje, é nas conversas maliciosas hoje, que são tratadas como normais. Ninguém cai em adultério sem antes ter um flerte, uma conversa maliciosa, uma conversa disseminada, cheia de más intenções. Mas não, mas é só uma brincadeira. Corra, porque depois, na vida de filho de Deus, quando o pecado acontece, a dor e as consequências são terríveis. O Senhor nos chamou para um arrependimento para a vida. Lembra disso? Se eu peco contra o Senhor, eu novamente banalizo o que Jesus fez sendo pendurado lá no madeiro. Eu não posso banalizar o que o meu Salvador fez. Ele foi pendurado lá no madeiro, ficou totalmente nu, passando vergonha, sendo humilhado por causa dos pecados que eu produzi contra Ele. Quando a gente ama, a gente toma decisões que honram o outro. E esse é o convite do Evangelho, para que nós honremos o nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos terminar aqui no parágrafo 3. Ainda que não devamos confiar no arrependimento, como sendo de algum modo uma satisfação pelo pecado, ou em qualquer sentido a causa do perdão dele, o que é ato da livre graça de Deus em Cristo. Contudo, ele é de tal modo necessário aos pecadores, que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Entenda bem, arrependimento é necessário, mas o que te salva não é o arrependimento, é quem? É graça de Deus. O que eu quero dizer com isso? O mérito não é seu de se arrepender. O mérito não é seu, não é nosso. O mérito é de Cristo. É Ele que nos convenceu a vivermos uma vida de arrependimento. O arrependimento é o meio. A fé, nós falamos sobre ela, sempre junto com o arrependimento, é um canal. Mas quem dá essa dádiva é o Senhor. Olhe para pessoas, tem pessoas difíceis perto de você, você olha para a pessoa, uma pessoa perdida, olhe para ela com misericórdia. Fala: Senhor, alcança essa vida, precisa tanto do Evangelho, precisa tanto da Tua graça, precisa tanto do poder do arrependimento que só o Teu Espírito pode produzir. Vamos lá, Romanos 3, 24. Sendo justificado então, Machado, pela graça, não é mérito nosso. Nós não tivemos entendimento e conseguimos produzir arrependimento. Vem do Senhor nas nossas vidas. Por isso que nós somos monergistas. A nossa fé é toda para dar honra e glória a Deus. E não sinergistas. Tem alguma coisa boa dentro de você. Não tem nada de bom dentro de você. O que tem vem de Deus. Por isso nós somos miseráveis pecadores, velho. Mas nós fomos amados por Cristo Jesus. Você é filha amada, filho amado. Nenhum pecado em nós, em você, vai manchar o amor de Cristo sobre a sua vida. Que maravilhoso. Olha lá, Ezequiel 36. Aqui na projeção eu vou ler 31 e 32. Ezequiel 36. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas, e terão nojo. Isso aqui é graça de Deus na sua vida.
Quando eu olho para a minha vida e quantas vezes eu bati dando um murro em ponta de faca, eu falava todos os dias assim: eu perdi, eu perdi, eu perdi. Eu achava que eu perdi o que o mundo dava com meus 18, 19, 20. Hoje eu falo todos os dias: o Senhor me livrou, o Senhor me livrou, o Senhor me livrou. Mas dói, a gente depois quebra a cara, fica arrebentado. Tem que juntar os caquinhos, né? E aí você fala: não precisava ter passado por isso, o Senhor estava me preservando. Mas sabe por quê? Você não tem que ficar lamentando: mas eu deveria. Você agradece, fala: graças a Jesus Cristo que foi misericordioso para comigo, e se Ele me deu dos 40 para frente, dos 30 para frente, não importa, eu viverei para a glória de Jesus Cristo. Cuidado, irmã, cuidado, irmão, a viver uma vida sem arrependimento verdadeiro, genuíno. Que o Senhor produza isso diariamente em nós. Olha lá: e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Não é por causa de vocês. Fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus maus caminhos, ó casa de Israel. Amado irmão, amada irmã, Deus disciplina. Se era um rebelde, o Senhor sempre te amou e fez tudo para que você se rendesse a Ele. E eu sempre digo isso, tenho falado nos últimos domingos: ninguém vai para o céu se não estiver apaixonado por Cristo Jesus. A maior dádiva do céu não são os rios. Vai cantar além do rio hoje? As ruas são de ouro, Zé Alves. As casas, nós vamos ter mansão no céu. Pelo amor de Deus, fala amém. Me via toda a vida no apartamento, não é fácil. A eternidade no apartamento, né? É brincadeira. A maior dádiva do céu é a pessoa doce e bendita de Jesus Cristo. Se você não vive para louvá-lo aqui, honrá-lo, nada vai te motivar a viver na glória. Mas que bom saber que nós estamos caminhando para encontrar com o nosso Salvador, que foi humilhado na cruz para nos garantir a eterna satisfação na presença dEle.